Então, a gente viu até agora parafusos de potência, tá? Lá nas primeiras aulas. Depois, nós vimos alguns conceitos iniciais sobre parafusos, né? Geometria do parafuso, algumas questões teóricas, resistência do parafuso, enfim. E agora, a gente vai ver, então, o dimensionamento de parafusos para aplicações estáticas. Tá? Então, aquela aplicação, né, estática, onde não tem, a carga não varia. Né? Nesse primeiro momento, então, a gente vai ver juntas aparafusadas com tensão aplicadas, né, de forma estática. Então, aqui na figura, né, vocês podem ver na figura 8.13, nós temos, então, um parafuso, temos duas arruelas e uma porca, né? E ela tá, esse conjunto parafuso, porcas e arruelas e porca, está pressionando, né, duas chapas, né? Tá, essas duas chapas sob compressão. Porém, essas duas chapas, elas estão sob uma solicitação, né, sobre essa força P aqui, que nos dá um carregamento, né, que vai tracionar o parafuso, tá? Então, o que a gente chama como pré-carregamento, tá? Pré-carregamento é o que a gente faz o que a gente faz, né? A gente torce a porca e isso aplica uma pré-carga no parafuso, né? O parafuso ele fica tensionado, tá? Então esse é o nosso pré-carregamento. Então durante esse pré-carregamento, quando a gente gira a porca e aperta, o parafuso é esticado, né? E os membros que estão dentro, né, entre o parafuso e a porca, entre a cabeça do parafuso aqui e a cabeça da porca, né, a face da porca, tudo que está dentro deles está sob compressão, né? Beleza. Então, o que acontece agora? Quando uma carga é aplicada, essa carga P que é aplicada, o parafuso ele estica, né, uma quantidade adicional delta, tá? Os membros em punho são os membros entre a cabeça do parafuso aqui, né, e a face da porca. Esses membros eles se descompactam a mesma quantidade de delta aqui, que é a deformação, né? Quanto esse parafuso vai deformar. Então a gente pode dizer que essa deformação ela é a força PB sobre K. O que é K? Lembrem, aula passada. É a constante de rigidez, né? Então, a gente vê a deformação do parafuso, né, é o que? É a carga do parafuso, a força PB, né? B de Bolt, que é parafuso, sobre K. E as deformações aqui dos membros também é a força aplicada nos membros sobre o K, M, né? Que é dos membros. Então, a gente tem, né? São iguais, né? Essas deformações elas são iguais. Então a gente pode fazer essa relação, que a força nos membros é igual à força no parafuso, e aí essa relação é entre os coeficientes de rigidez. Então, desde que a força P ela seja igual à soma das forças do parafuso e força dos membros, a gente pode, então, substituirmos, né, colocarmos pegar essa expressão e colocar na forma anterior, a gente pode ter que a força no parafuso, ela vai ser igual a um C vezes P. O que é C? É uma coisa nova aqui que foi inserida, né? Um conceito novo. Constante de rigidez da junta, tá?
que é essa fórmula aqui debaixo. Já o PM, ele é 1 menos C vezes P. Tá? P é a carga e o C é a constante de rigidez da junta, que é KB sobre KB mais KM. Tá? Então, é o valor que pode ser calculado dessa fórmula, né? Nessa forma, tendo as rigidezes dos membros e dos parafusos. E isso, né, também pode ser conseguido numa tabela, né? Já tiveram diversos estudos experimentais que indicaram, então, né, essa tabela 8.12, as rigidezes dos parafusos de porca e do membro, né? Para um parafuso, aqui nesse caso, um parafuso de meia polegada, tá? De 13 fios por polegada. Então, quando esse parafuso tem um comprimento de 2, quando tem um comprimento de 3, quando tem um comprimento de 4 polegadas, tá? Aí ele tem as rigidez, KB tanto, KM tanto, C tanto e 1 menos C tanto. Então, são valores tabelados, né, para esse caso desse parafuso, né? Cada parafuso, cada diâmetro de parafuso, cada material vai ter essa constante de rigidez. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, num projeto aí na vida real, vocês vão ter que buscar lá esses dados com fabricantes, né, para fazer os cálculos. Beleza, então, daqui importante essa fórmula aqui, né, constante de rigidez, que é um conceito que foi iniciado agora. Ah, beleza. E a carga resultante no parafuso? Tá? O que é? É essa FB. É o quê? É a PB, que é a carga no parafuso, mais FI. Aqui é bem importante. O que é o FI? O FI é a pré-carga. Então vamos pensar. Tem um parafuso lá, tá lá o parafuso. Ele está apertando duas chapas. Está apertando duas chapas. E aí ele tem esse aperto da porca, né, dele no parafuso. Dá uma pré-carga, ele já dá uma tensionada. E além disso, tem a força externa puxando, tentando separar as duas chapas. Então isso leva a duas componentes, né? Então, a força resultante do parafuso, então, é a força, a carga que eu estou aplicando externa e mais a pré-carga que eu dei quando eu torci, né, o parafuso, apertei a porca. Então, essa fórmula ela pode ser CP, né, vezes mais FI, né? A gente viu no slide anterior que PB era CP, né? Até vou voltar para mostrar. Aqui, ó, PB igual a CP. A gente viu que PM era igual a 1 menos C vezes P. Então, aqui também vai ter essa mesma forma. O FM, que é a carga resultante nos membros, é 1 menos C, que é a constante de rigidez, vezes o P, que é a carga, menos a pré-carga. Tá? Esses casos, esses resultados são válidos apenas se a carga nos membros permanecer negativa, indicando que os membros permanecem em compressão. Então, isso só vale se os membros estiverem sempre comprimidos, né? Por mais que tu aplique uma carga grande, ainda esteja os membros sob compressão. Beleza? Essas duas fórmulas também são bem importantes, tá? Então, o FI, que a gente viu no slide anterior, é a pré-carga. O P é a carga externa da tração, carga total, né? O PB é a porção de P absorvida pelo parafuso de porca, né? Pelo parafuso.
PM, porção de P absorvida pelos membros. Quem são os membros? Tiver uma arruela de pressão, uma arruela, as próprias chapas, né, são tudo membros. PB é o... Aqui acho que está errado, né? Aqui seria FB. É a carga resultante do parafuso da porca. E o FM é a carga resultante nos membros. É isso aí, ó. Tá aqui as formas, ó. Aqui eles erraram. É FB. 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 O C é a fração da carga externa P carregada pelo parafuso da porta. 1 menos C, fração da carga externa P carregada pelos membros. Tá? Então, são as definições aí dessas letras que a gente falou, tá? Isso aí começa na página, esse conteúdo, na página 447. Quem tiver com o livro, né, com Stigler, oitava edição, é aí que está essa parte do conteúdo. Por que a gente fez essa questão da pré-carga? Tu tem que saber uma força que está pressionando os membros e a junta para que não separem ela, né? Então, tem que ter essa força, né? Geralmente a gente consegue dimensionar melhor um parafuso sabendo a força que está sendo aplicada nele. Ok. E agora, como dimensionar a pré-carga? O que é a pré-carga? É o aperto que a gente tem que dar no parafuso para que ele não solte, para que ele mantenha aquela junta unida. Como fazer isso? Não tem outra maneira, né? Seria muito difícil a gente medir o alongamento, né, daquele parafuso. Então, foi feita uma relação com o torque. Por isso, né, que quando o cara está lá montando um motor de um carro ou está fazendo alguma outra coisa que necessite, né, de uma exatidão lá no processo, a gente usa o torquímetro, né, que até está mostrado aqui na figura, né? Tu regula lá quantos newtons metros, por exemplo, né, tu quer utilizar e vai apertando. Quando ele chegar naquele torque, ele vai desarmar, né? Então tem vários modelos de torquímetro, enfim. Então a melhor maneira de medir a pré-carga, tá, do parafuso é relacionando o alongamento medido do parafuso e a rigidez calculada. Beleza, essa é a melhor maneira. Porém, medir o alongamento do parafuso não é uma coisa fácil e prática. É difícil. A gente está falando de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, sei lá, uma coisa muito pequena. Como é que vai medir o alongamento de um parafuso que está dentro de prendendo um cabeçote dentro, né, no bloco do motor de um carro? Não tem como tu medir um negócio interno, né? Então, medir o torque é usado para ter essa relação. Então, o que a gente precisa? Encontrar uma relação entre o torque aplicado e a pré-carga no parafuso. Como é que a gente faz isso? Bom, utilizando os conceitos de parafuso de potência. Lembra que lá em parafuso de potência nós tínhamos o torque necessário para o parafuso elevar e baixar a carga? Com aqueles conhecimentos de lá, por isso que eles vêm antes, começa o livro, o capítulo em parafuso de potência, para que a gente chegasse aqui e conseguisse usar aqueles conceitos. Tá? Então, vocês estão lembrados que lá em parafuso de potência, as equações 8.5 e 8.6, tá? Elas nos levam 8.5 e 8.6, na verdade, na verdade é isso aí mesmo. Na verdade, a equação 8.5 lá do livro, ela nos leva, então, ao torque necessário, né, para elevar uma carga.
E esse torque, ele é, né, para elevar e para baixar a carga. E esse torque, ele é uma componente realmente, do parafuso, né, para elevar aquela carga, mas lembram, né, bem o torque do colar, né? Porque, por exemplo, o parafuso, ele vai ter o aperto e também tem a parte da cabeça do parafuso, que é um colar, né? Ele vai ter um atrito, enfim, precisa ser considerado, tá? Então, aplicando essa equação, né? Então, utilizando essa equação 8.5 lá do livro, a gente consegue, então, determinar, aplicando que a tangente de alfa é igual ao L sobre πd, né? Lembra o que é isso? É esse ângulo aqui, né? Aonde aqui seria o avanço, o L, e aqui o πd. Quem falou? Quem quer falar alguma coisa? Não seria o passo ali, professor? É o passo, o avanço é o passo, isso mesmo. É o quanto vai se deslocar, né, a ferramenta. No caso lá seria o quanto que girando ia se deslocar o colar, né? Aqui no caso vai ser o passo do parafuso, é quanto que o parafuso vai se deslocar. Então, nessa parte de baixo, πd, né? Então, aplicando isso na equação do torque, assumindo um diâmetro de face da arruela, tá? Então, aqui ele considera, lá a gente tinha o colar, né? O colar. Aqui a gente vai pegar o diâmetro da face da arruela de 1,5 vezes o diâmetro, tá, do parafuso. Então, esse diâmetro do colar, né, ele vai ser, ele vai ser quanto? Vai ser aqui, ó, o diâmetro do colar é o diâmetro mais 1,5 o diâmetro sobre 2, que vai dar 1,25 vezes o diâmetro. Tá? Então, esse é o diâmetro do colar. Então, a gente pode dizer que o diâmetro do colar para esse cálculo, né? Porque a gente vai colocar esse diâmetro do colar aqui, né? Aqui no cálculo para diminuir essa equação. E geralmente, vocês podem ver um parafuso, a cabeça do parafuso ou a arruela, geralmente é 1,5 o diâmetro, né? Se tu medir uma arruela externamente, geralmente 1,5 o diâmetro do parafuso, né? Uma arruela que entra justinha no parafuso e tal. É próximo a isso. Tá? Até podem fazer o teste quando vocês pegar um conjunto parafuso arruela e porta. Com isso, pessoal, então, fazendo aquela substituição, a gente chega nessa fórmula C aqui, né? A gente chega nessa fórmula grande. Vocês observam que essa fórmula grande, ela é, então, uma função T, né, o torque, que vai ser o torque necessário que nós vamos dar na chave para aplicar a pré-carga determinada. Ela é um termo grande entre colchetes, vezes o FI, que é o quê? É a pré-carga, e vezes o D, que é o diâmetro. Né? É uma função de torque normal. Torque é força vezes diâmetro, vezes distância, né, no caso. E aqui tem esse termo que depende de coeficiente de fricção, depende do ângulo, né? Da tangente do ângulo de hélice, enfim, do parafuso. Depende do atrito do colar. Depende do diâmetro, da relação do diâmetro do parafuso e diâmetro dm é o diâmetro do... Peraí que eu perdi. O diâmetro médio. Era lá da fórmula do parafuso de potência, né? Então, o que acontece? Esse K, que agora ele introduz aqui, ó,
ele pega todo esse termo entre colchetes e cria um coeficiente K, tá? Coeficiente K. Porque aqui, ó, é uma relação, por exemplo, se o material do parafuso, da porca e da arruela, tudo igual. Então, esses coeficientes de fricção são o mesmo. Esse ângulo geralmente é um ângulo padrão. Então, é fácil de tu tabelar esse termo grande entre colchetes aqui, tá? Então, esse K, ele vai ser toda essa equação aqui. Então, essa é a equação 826. E se nós, então, substituirmos esse K, né, por um torque, esse K na equação, a gente vai ter uma equação bem pequena, que torque é igual a K vezes o F, que é a pré-carga, vezes o D. Tá? Esse é o torque necessário para colocar em qualquer tipo de parafuso. Ah, tá, beleza. Sim, tu tem que saber qual pré-carga tu quer usar, ou, vou dar 20 kg de torque, 20 Nm de torque. Isso vai dar uma pré-carga de quanto? Né? Então, tu consegue isolar, tu tendo o D e o K, tu consegue isolar e saber quanto tu deu de pré-carga. Essa é a relação principal para torque de parafuso. Tá? E aí, o que tu vai fazer aqui? Ó? Então, tá aqui a equação novamente, né? Só coloquei novamente para a gente ficar bem visível. Os valores típicos do coeficiente de torque. Então, tem uma tabela 8.15. Condições dos parafusos de porta, o K. Tá aqui. Não revestido, acabamento negro, né? O parafuso comum aqui, o K03. Revestido, né? De zinco, parafuso aquele que a gente chama de zincado, 02. Lubrificado, aquele parafuso que vem, sabe, com óleozinho, 018. Revestido de cádmio, cadmiagem, 016. Com antiaderente da Bowman, 012. Com porcas de agarre da Bowman, 09. Tá? Então, são alguns fatores. Não tem, por exemplo, não é nenhum desses, sei lá, é um parafuso de alguma outra coisa qualquer, não sei, tu não achou um dado, então tu usa lá o K 0,2, tá? Para os outros casos. Onde não tem, usa 0,2. Então, aqui é só uma apresentação, vou passar bem rápida, de um estudo que foi feito, tá? Que ele fala no final desse capítulo, dessa parte de torque, da importância dos parafusos lubrificados. Né? Lembram que vocês, quando compram uma caixinha de parafuso lá, o chefe manda buscar lá no Juvenil, ele vem geralmente lubrificado, né? Ele tem uma películazinha de óleo. Então, por quê? Então, o cara fez o teste, pegou 20 parafusos, tá? Com o mesmo torque, e ele mediu, então, ele teve uma média, as pré-cargas, tá? As pré-cargas medidas para 20 testes com o mesmo torque, tem variações consideráveis. Então, ele conseguiu medir a pré-carga, tá? Sei lá, por instrumentação, como é que ele fez, e deu o mesmo torque em todos os parafusos. Digamos que ele deu 20 Nm de torque, sei lá. Isso deu, então, uma média de valores de 34,3 e um desvio padrão de 4,91, tá? Entre os valores. Então, observe que um desvio padrão bem elevado. Né? Isso aqui, esses valores, então, pré-carga medida, todos com o mesmo torque, para parafusos sem lubrificação, nesse caso aqui, tá? Já no próximo slide, a gente vai ver os valores melhores, tá? Do desvio padrão. Por quê? Esse teste é com os parafusos lubrificados. Então, a média é de 34,18. O não lubrificado, uma média 34,3. Realmente não deu grande diferença, né? E o parafuso
não lubrificado, então, e o lubrificado, o desvio padrão dele, do lubrificado deu 2,88, do não lubrificado 4,91, tá? Então, a conclusão, né, que esse estudo lá teve, que a lubrificação fez pouca diferença na pré-carga, tá? Versus o torque, mas a lubrificação ela reduz significativamente o desvio padrão da pré-carga versus o torque. Beleza, pessoal? Então, agora chegamos aí no exemplo, né, de aplicação do torque, enfim, né? Como vai dimensionar uma junta sob tração. Então, um parafuso de 3/4, 16 fios por polegada e por 2,5 de comprimento, de porca de grau 5, é submetido a uma carga P de 6 kilopounds, tá, em uma junta de tração. A tração inicial do parafuso de porca, tá, FI, pré-carga, é de 25 kilopounds. As rigidezes dos parafusos de porca e da junção são KB igual a 6,5 e KM 13,8, respectivamente. Letra A. Determine as tensões de pré-carga e a carga de serviço do parafuso de porca. Compare essas resistências com as resistências mínimas lá, SAI, tá, do corpo de prova, do SAI de prova, né? Ele tudo errado, calma aí. Compare essas com as resistências mínimas SAI de prova do parafuso de porca, tá? Especifique o torque necessário para desenvolver a pré-carga, usando a equação 8.27. E especifique o torque necessário para desenvolver a pré-carga, usando a equação 8.26. Tá? Com F igual a FC igual a 0,15. Tá? Então, primeiro, letra A, determinar as tensões relativas à pré-carga e à carga de serviço no parafuso de porca, tá? E comparar lá com as resistências do SAI, da SAI da tabela. Tá? Então, a tensão de pré-carga do parafuso, ela nada mais é do que força sobre área. O parafuso está sob tração, né, gente? Ele é um elemento reto, reto. Está sendo tracionado, né? Tem uma força. E aí? Então, a área é isso aqui. Então, tem uma carga axial. Força sobre área. A área do parafuso, né? A gente sabe que a gente tem que pegar lá na tabela A2, 8.2, a gente tem que pegar esse valor tabelado de uma área das áreas de parafuso, tá? Então, a força é 25 kip, né? Sobre 0,373, que é a área do parafuso. Isso vai dar, então, uma tensão de 67,02 kPsi. Né? Aqui, esse exemplo é todo no sistema inglês. A constante de rigidez é só uma fórmula onde relaciona o KB e o KM, né? Então, substituindo os valores, os dois valores foram dados, a gente vai ter o 0,32. Tá? Muito bem. A equação que fala sobre a tensão do parafuso, tá? Sobre a carga do parafuso, ela é o quê? É a força resultante, né, do parafuso sobre a área do parafuso. A área é a mesma, beleza? E aí tem o C vezes P, que é o quê? É a rigidez do parafuso vezes a carga, que a gente sabe que é 6, mais a força, a pré-carga, sobre a área. Isso vai dar, então, essa fórmula aqui, né? Aplicando tudo, a gente vai ter 72,17 kPsi, tá? Então, o que a gente tem? A gente poderia ter feito direto, né? É que na verdade ele pediu, né?
A tensão de pré-carga. Tá, tudo certo. A tensão de pré-carga está aqui. Tensão só relativa à carga e à área. E a tensão sob carga de serviço, que é a soma da tensão da pré-carga mais a tensão externa. Tá? Beleza? Então, chegamos nesse 72,17. Tá? Então, temos então a tensão e a tensão total. Tá? Então, observem que a tensão devido à pré-carga é bem maior, né? É 67. E a outra aqui, que seria essa componente aqui, ó, daria em torno de 5 kPa, né? Vamos para B agora. Ah, ele quer que compare, né? Então, vamos comparar primeiro. Então, aqui, ó, 72, né? IAD pré-carga, relativo só à pré-carga, 67. Se nós formos na tabela 8.9, que é a tabela que ele pediu para ir, para olhar, para comparar, que é a tabela onde nós temos a especificação SAI para parafusos de aço, tá? A gente indo lá na grau 5, né? Que é o parafuso aqui, ó, grau 5. Indo lá, é um parafuso de 3/4, então tá lá entre 1/4 e 1 polegada. E aí a gente tem uma resistência mínima de prova de 85. E a gente calculou carga de serviço, né, que é pré-carga mais serviço, 72, e só pré-carga, 67. Então a gente tá sobrando. Tá? Então aqui que ele fala, com base na tabela 8.9, a resistência mínima é 82, na verdade é 85, tá aqui na minha tabela. As tensões de pré-carga e de serviço são, respectivamente, 21% e 15% menores de tração da resistência de prova. O que isso nos leva? Que tá ok, tá bem dimensionado, né? Se tu tá satisfeito com esse valor aí menor do que 15% menor, né, que a resistência mínima de prova. Se quisesse ter mais segurança ali, botaria, por exemplo, 2 parafusos, né, para ter uma margem maior. Beleza. A B agora especifique o torque necessário para desenvolver a pré-carga. Nossa, risquei tudo errado aqui. Especifique o torque necessário para desenvolver a pré-carga utilizando a equação 827, que é a equação reduzida, aquela pequenininha, que tem o K, que tu pega da tabela, e a equação C, e na letra C, usando a equação 826, com F e FC, né, os coeficientes de atrito do parafuso e do colar de 0,15, que é a equação maior, tá, que a gente vai utilizar. Então, aqui tá, ó. Essa é a equação 27, a pequena, e essa aqui é a equação grande, ó, que eu falei para vocês. Tá? Então, vamos na primeira aqui. 8.27. Então, torque é igual a K, Fi vezes D. Fi, pré-carga, a gente sabe que é 25 kilopounds. Tá? Então, a gente vai botar 25 vezes 10 na 3. Quando a gente não sabe o K, quanto que a gente usa? 0,2. E o D, D é o diâmetro do parafuso. Botar em polegadas também. Não vamos botar 3/4 aqui, vamos botar 0,75, né? Em polegada decimal. Isso vai nos dar, então, um torque do parafuso de 3.750 libras por polegada. Né? Que esse sistema inglês, né? Nós, se fosse esse exercício no sistema métrico, seria newtons vezes metro, né? Sistema internacional. A C, então, como eu tinha falado para vocês, é utilizando a equação 8.27, que é aquela equação maior. Então, a ideia é comparar o resultado de torque utilizando uma equação simplificada e a equação que não é simplificada. Né?
Então, aquela equação, lembro vocês aqui, vou voltar nela, para ela requer, então, essa equação aqui, requer esse tangente de alfa, de lambda, secante de alfa, o atrito do colar e do F, ele disse que era igual, né? Ele já nos deu, acho que é 0,15. A pré-carga, o diâmetro e o diâmetro do parafuso, no caso, e aqui o diâmetro médio. Então, o diâmetro médio, ele vai ser... bom, tá. Então, vamos lá. O diâmetro menor pode ser determinado com base na tabela, na área menor da tabela 8.2. A tabela que a gente viu lá no letra A. Então, tem uma área lá, a área menor, é a menor área do parafuso. E se fazendo, então, em vez de utilizando lá área igual a π d ao quadrado sobre 4, né, isolando o diâmetro, que foi o que ele fez aqui, a gente vai ter que o diâmetro menor lá é 0,6685 polegadas. Assim, o diâmetro médio vai ser 0,75, que é o 3 quartos, mais o 0,6685 dividido por 2, tá? 0,7093 polegadas. Com isso, tu consegue calcular, então, o avanço. Então, lambda é igual a tangente, na menos 1, dl sobre π dm, tá? Tangente vai ser igual a 1,6 graus, tá? Quer dizer, a tangente não. Na verdade, esse lambda, né, vai ser 1,6. Utilizando um alfa igual a 30, que vocês lembram que esse alfa, ele podia ser 20, 25 ou 30, né? E usualmente no livro, na abordagem do livro, eu até falei isso em aula, utilizaríamos 30. Tá? Então, tendo o lambda, temos o alfa, temos o diâmetro médio, temos o diâmetro, temos o coeficiente de fricção, que foi dado do programa, que era 0,15. A gente coloca tudo na equação grande e vai ter lá a resposta 3 torque. 3.551 newtons metro. Essa é boa. Né? Não é newton metro, né, pessoal? O pessoal adora, né, nos livros aqui, nesse livro, principalmente, chega só no final e muda a unidade, né? É uma baita tradução. Então, tá errado. Tá? Então, não é newton metro, né, pessoal? É libra por polegada. Tá? Então, até quem tiver o livro aí, aquele risquinho bem simples, né? Só dizendo que é libra por polegada. Não é para riscar o livro, né? Então, esse tórico aqui é 5,3% menor que o valor calculado pela fórmula simplificada. Tá? Então, tem uma diferençazinha pequena, mas é muito mais conveniente pegar o K lá pronto, lá, 0,2. Isso foi um K, o K nem é o K tabelado, né? O K quando a gente não sabe qual material é. Talvez se ele pegasse outro K ali, desse mais próximo ainda. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente começa, então, uma segunda parte. Então, a gente viu o quê? A gente viu o conceito de pré-carga, viu o torque do parafuso para chegar naquela pré-carga, tá? E agora, a gente vai ter, então,
o conhecimento, tá? Para as juntas tracionadas estaticamente, né, com pré-carga, as juntas parafusadas, né, que tem uma força, que estão dando tração nessa junta. Então, aqui a gente vai verificar o fator de segurança. Tá? Então, as fórmulas do fator de segurança. Então, a gente já tinha visto que a tensão axial é a força do parafuso, a força resultante no parafuso sobre a área, né? A tensão do parafuso, a tensão axial. O FB aqui é o que? É a carga externa mais a pré-carga. A carga externa é esse componente aqui, C vezes P. Né? Então, a fração do parafuso vezes a carga, mais a pré-carga, o FI, sobre a área do parafuso. Tá? Isso nos dá o que a gente chama de fator de carga. Né? Isso vai ser aplicado levando em consideração a carga de prova. A gente vai ter, então, essa forma dividido por essa, a gente vai ter o fator de segurança. Que vai ser o quê? Que a gente não chama de fator de segurança. A gente chama de fator de carga. Tá? Então, o N, ele vai ser o quê? A carga de prova, o SP, vezes a área do parafuso, menos a pré-carga, sobre o C, né, que é a fração de carga do parafuso, vezes o P, que é a carga que a junta está submetida. Tá? Então, esse é o nosso fator de carga. Quantos por cento lá, por exemplo, por cento não, né? 1,2. Então, a carga que o parafuso está submetida está dando, então, 1,2 vezes a carga de prova. Então, tá bem dimensionado, né? Não pode ser abaixo de 1, porque senão não vai resistir. Então, esse é o fator de carga, uma equação importante para dimensionamento estático, né? Digamos que é o fator de segurança. Aí eles chamam no livro de fator de carga. E tem outro fator, que é o fator de separação da junta, conhecido aqui como N0. Então, ele relaciona a pré-carga com a força da junta e vê se a pré-carga que foi dada no parafuso é suficiente para manter essa junta junto, né? Essa junta unida. Se a pré-carga não for suficiente, esse valor vai abrir a junta, né? Então, não resistiria. Então, esse é o cálculo do N0, tá? Que é, então, o fator de separação da junta. Então, recomenda-se uma pré-carga, né, para parafuso SAI grau 5, tá? Então, só para SAI grau 5, uma pré-carga de 0,75% da carga de prova e 0,9% da carga de prova para conexões permanentes e 0,75% para conexões não permanentes, né, de fixadores não reutilizáveis. Então, aqueles parafusos que tu troca todas as vezes, que não são reutilizáveis, tu pode até utilizar uma fração não, 0,9 para conexões permanentes, tá? Até 90% da pré-carga. Aqueles parafusos que tu vai reutilizar, né? Aí tu usa 0,75, tá? Então pode dar um aperto tão grande que pode danificar o parafuso, no caso. A carga de prova obtida na equação, acima, né? Então, carga de prova, ela vai ser a tensão de prova vezes a área, né? SP
é a resistência de prova obtida nas tabelas lá 8.8 a tabela 8.11, onde a gente tem também as áreas, né, dos parafusos. Para materiais não conhecidos, então, utiliza-se a resistência de prova como 0,85 vezes o limite de escoamento do material. Tá? Então, essas são a recomendação. A pré-carga recomendada para parafusos SAI classe 5. E aqui temos um exemplo. Então, aqui é um vaso de pressão, né, onde tem, então, a união dessas duas partes por um parafuso. São utilizados um total de N parafusos, então aqui é só um dos parafusos utilizados. A força aplicada aqui, que tem que separar isso aqui, é 36 kPa. Ele pede para determinar KB, KM e C, e depois encontrar o N, né? O número de parafusos para um fator de carga, então, o fator de segurança de 2, em que parafusos de porcas podem ser reutilizados quando a junção for desmontada, tá? Então, leva aqui, né? Ó, F1, FI igual a 0,75 FP, daí tem essa relação que a gente consegue achar o FP para achar a pré-carga. Aí que a gente começa, né? O KB, o KM e o C, eles são obtidos por equações, né? Se vocês lembrarem, vamos voltar bastante aqui, ó. Acho que foi na segunda aula, né? Aqui, ó, fórmula do KM, tá aqui, ó, 822. Modularidade, diâmetro, comprimento. Basicamente é isso. E o KB aqui, ó, rigidez dos fixadores, né? KB, aqui, ó, área total, modularidade, comprimento, comprimento da porção rosqueada, comprimento da porção não rosqueada, né? Então, essas são as fórmulas. Então, é isso aí. Então, a gente tem essa... Como calcular o KM e o KB. E o C, pessoal, o C, né, lembram? É uma relação entre o KM e o KB. Então, se nós calcular o KM e o KB, nós vamos ter o C. Beleza. Para achar o KB, né, pessoal, eu falei para vocês, está aqui, ó, a fórmula. Área AD, a área... esqueci. Área da porção não rosqueada, AT, a área da porção rosqueada. Isso. Então, área da porção não rosqueada vezes a área da porção rosqueada vezes o módulo da elasticidade sobre a área da porção não rosqueada vezes o comprimento rosqueado mais a área rosqueada vezes o comprimento não rosqueado. Tá? Isso a gente acha KB. Então, a gente precisa saber as áreas, esses comprimentos aqui. Então, nós precisamos voltar lá no livro, né? E descobrir, então, vocês lembram? Eu estava alguns segundos atrás lá na tabela, aonde a gente tem todas essas informações, como o LD, como o LT, como o AT, como o AD, tá? Então, essas informações vocês vão retirar das tabelas e aí vocês vão calcular o KB. Então, o comprimento de rosca é o quê? Tá? É 2 vezes o diâmetro do parafuso mais 1/4 de polegada. Essa é a fórmula do LT. Se vocês voltarem lá no livro, vocês vão verificar. Isso, então, o comprimento de rosca
é 1 polegada e meia. Comprimento de rosca. Porque esse parafuso é um parafuso de 5 oitavos. Vamos voltar aqui. Está aqui, ó, parafuso 5 oitavos de 2 polegadas e 1/4, grau 5. 2 polegadas e 1/4 é o comprimento desse parafuso aqui. Tá? Beleza. A tabela 8.2, ela nos dá a área de tração, AT, né? E o diâmetro maior é nada mais do... A área maior é o diâmetro, né? Πd ao quadrado sobre 4. Tá aqui. O comprimento de agarre, comprimento rosqueado, é o L, comprimento total, menos o comprimento não rosqueado, dá 0,75. Isso tudo colocado nessa forma nos dá, então, a rigidez do parafuso de porta, tá? Como 5,21 megalibra por polegada. Tá? Depois vocês podem ver isso aqui com calma no livro, tá? O que está de errado no livro? Ó? Até peço para vocês aí corrigir. Essa tabela A17 é na tabela A17 no inglês, no livro em inglês. No livro em português, do capítulo da 8ª edição, não tem a tabela de tamanhos dos parafusos em polegada. No livro em 8ª edição em português, essa tabela é a tabela... Deixa eu achar aqui. Tem uma tabela tipo essa. Essa tabela A17 do livro em inglês aqui é a tabela correta, né, para esse exercício. E a tabela A15 do livro da 8ª edição, que é falado aqui no exercício, ela não traz os parafusos em polegada, tá? Existe essa tabela A15, né? Ela fala os tamanhos preferenciais dos parafusos, só que ela não traz a em polegada, que é o que a gente precisa para esse exercício, tá? Então essa é uma das correções. Então pode, em cima onde diz tabela A15, um lápis bem fraquinho e coloca. Essa tabela é a A17 no livro em inglês. Aqui também tem um errinho na equação. Aqui, ó. Aqui não é 0,65, tá? É 0,6 do... tá muito ruim. Aqui, ó. Então, não é 0,65, é 0,625, tá? 0,625. 5 oitavos, né? Pegar 5 e dividir por 8, dá 0,625. Então, esse é mais um errinho nessa questão. E aqui tem mais outro. A porção não rosqueada LD, se vocês pegar a fórmula lá, ela é menos, tá? Não é mais. LD, pode pegar a fórmula lá do LD, é menos. Então, tem esses 3 probleminhas nesse exemplo aqui, tá? Mas beleza. Eu conferi o resto dos cálculos, está certo. Então, aqui vai dar um KB, né, a rigidez do parafuso, de 5,21. Aí, ih, rapaz, esqueci de copiar o resto do exercício. Deixa eu ajeitar isso, hein?
Então, nós estávamos aqui, ó, né? Fazendo, então, essa análise, chegamos a 5,21 mega libra por polegada. Aí aqui, ó, a gente calcula o km, ó, na outra fórmula lá. Depende do L e do D. Aplica a fórmula, acha 8,95, tá? Já, né, tem outra, o km tu pode utilizar, lembra, utilizando essa fórmula que é uma exponencial e um valor de A e de B, né? Porque também essa fórmula também, essa de cima aqui, é uma fórmula grande, né? E essa aqui é uma fórmula bem menor, né? Então, já com o valor tabelado ali, utilizando os valores de A e B tabelado, 8,81 dá um erro de 1,6. Né? Então, um valor bem próximo, né? Então, as duas fórmulas de calcular o KM. Beleza. Era essa parte que faltou aí. Ah, não. Faltou mais um pedaço. Faltou o C, né? Então, KM e KB foram calculados. E o C, né? Ele é baseado, como eu tinha falado para vocês, no KB e no KM. Né? Isso vai nos dar, então, um valor de 0,368. Tá? Então, esses são os valores calculados. O C, então, é o coeficiente de rigidez da junta, e o M e o B são o KM e o KB, o coeficiente de rigidez do membro, e do parafuso, o KB. Tá? Agora sim, então, letra A, terminamos. Letra B, ele pede, né, relembrando vocês, encontre o número de parafusos requeridos. Então, a gente já vai direto para aquela suposição, né, que é aquela recomendação que FI é igual, né, a pré-carga, então, ela é igual a 0,75 da carga de prova, SP, resistência de prova. Essa não é SP, desculpa, é FP. Aqui. Essa FP, a carga de prova, ela é igual à resistência de prova, né, que é uma tensão, vezes a área do parafuso. A área total, a área de tração. Jogando, né, combinando essas duas equações aqui, a gente chega nessa equação. F igual a 0,75 vezes AT vezes SP. Isso vai dar, então, 14,4 quilopounds. Né? Para parafusos, então, a gente tem, utilizando a equação 8,28, a gente quer saber quantos parafusos, né? Qual o valor, qual o número de N's. Então, a gente tem o quê? A gente tem na fórmula 8,28, esta fórmula aqui, só que não tem o N, né? Então, ele adiciona esse N aqui, ó. Por quê? Porque se tu tiver um número maior de parafusos, tu vai ter uma resistência maior, né? Então, ele coloca esse Nzão aqui na fórmula, que é o número de parafusos. E aí ele isola esse Nzão. E calcula. O C a gente tem, o Nzinho, o fator de carga foi dado, é 2. O P a gente tem, que é a carga aplicada, que é 36. O SP a gente busca na tabela. O AT a gente busca na tabela. E o FI a gente tem, que está aqui em cima, 14,4. Então, isso nos vai dar, então, quantos parafusos são necessários para, aplicando a pré-carga recomendada, que é essa de 14,4 aqui, quantos parafusos são necessários para manter essa junta unida. E vai dar aqui 5,52 parafusos. Lógico que a gente não pode botar esse número de parafusos, a gente vai botar 6 parafusos.
Com 6 parafusos, né, a gente então coloca 6 aqui e acha o novo coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança, 2,18. Que é maior, né, que o valor requerido. Então, a gente utiliza 6 parafusos e a pré-carga recomendada. Então, esse exercício, ele é bem completo, ele é simples e completo para que a gente faça o dimensionamento de uma junta aparafusada que está sob tração, pessoal, tá? Então, tem uma chapa aqui, e essas chapas estão tentando se separar nesse sentido, ela está tracionada. O que ocorre, que a gente vai ver na próxima aula, é que em alguns casos as chapas estão sob cisalhamento, né? Elas estão na posição sobreposta, estão sob cisalhamento, ou esmagamento, ou diversos outros tipos. Daí não é utilizada essa metodologia. Essa metodologia é só quando as chapas estão sob tração, tá? Beleza. Vamos mais um pouquinho, só a parte teórica de fadiga. Aí na próxima aula a gente faz o exercício de fadiga e faz o dimensionamento, então, sobre dimensionamento de parafuso sobre cisalhamento. Aqui é uma das também grandes aplicações aí, né? Por exemplo, pegar uma estrutura metálica lá, parafusada, 90% dos pontos está sob cisalhamento, não sob tração. Né? Então, tem duas chapas assim, colocadas, né? E tem parafusos aqui, e uma chapa vai para cima, outra vai para baixo. Tende a cisalhar aquele material. Aí, não utiliza-se essa metodologia que a gente utilizou nesse exercício anterior, né? Vai utilizar a da próxima aula. Tá? Bom, então o que a gente viu? A gente viu até agora diversas coisas sobre parafuso. Então, parafuso de potência, depois características de parafusos, viu pré-carga do parafuso, viu torque de parafuso, né? Torque necessário para manter aquele parafuso com aquela pré-carga. Depois a gente viu, né, nesse exercício anterior, né, finalizou com esse exercício anterior, a questão de juntas tracionadas estaticamente. Então, uma junta lá, de uma estrutura metálica que está estática lá sobre alguma carga. E agora, a gente tem, então, a carga por fadiga de junta sob tensão. Tá? Então, os métodos lá do capítulo 6, né, que foi o primeiro capítulo que nós vimos nessa disciplina, que era a fadiga, são aplicáveis diretamente, então, nessa parte. Então, vamos relembrar. A gente utilizou aqueles métodos de fadiga do capítulo 6 para dimensionamento de eixos. A gente viu para fadiga mesmo, lá no capítulo 6, depois de dimensionamento de eixos. E agora, eles vão aparecer aqui de novo. Quais são os métodos? Langer, Gerber, Goodman, Asmelítico. Tá? Eles retornam nessa parte também. Então, a distribuição de falhas típicas de parafusos é 15% sobre a cabeça, 20% no final da rosca e 65% na face da porta. É onde geralmente quebra os parafusos, tá? Os fatores de concentração de tensão, de fadiga, né, para roscas e filetes são apresentados aqui. O que é isso? KF, lembra? KF, fatores diversos. Então, para parafusos grau SAI de 0 a 2 e 4 a 8, grau métrico 3,6 a 5,8. Lembra, o grau é aquela inscrição, né, no métrico 8,8, o 12,9, que está na cabeça do parafuso. Né? E aí, a condição da rosca. Se é uma rosca laminada, 2,2. Se é uma rosca cortada, né, usinada, 3,8 e 2,8. O filete, 2,1 e 2,3. Tá? Então, são as condições das roscas. As resistências à fadiga dos parafusos, tá? Elas são padronizadas.
Então, já foram, né, diversos experimentos que têm, então, esse limite de resistência à fadiga, que é o limite, a resistência de endurance, né? Isso aqui é, então, o limite de fadiga do material. Então, para os graus, né? Grau SAI, grau ISO, intervalo de tamanho, tem os limites de resistência à fadiga, que é o nosso famoso SE, né? Então, aí na tabela 817, o limite de resistência à fadiga. Quando a gente fala em tensão por fadiga, né, a gente lembra na hora, fadiga, carregamento alternado, cíclico, né? Então a gente tem uma carga mínima, uma carga máxima, flutuando, né, entre a carga mínima e a carga máxima, uma tensão alternada. Isso vai nos dar, então, uma força resultante alternada mínima e uma força resultante do parafuso máximo, né? Então tá aqui, força do parafuso mínima igual CP mínimo mais a pré-carga, força do parafuso máxima, né? Força resultante do parafuso máximo igual CP vezes P máximo mais a pré-carga. Isso, aplicando os conceitos que a tensão alternada é a máxima menos a mínima dividido por 2, né? Lembra? Força alternada, máxima menos a mínima dividido por 2. A tensão alternada vai ser o quê? Máxima menos a mínima dividido por 2 sobre a área. Substituindo a equação A e a equação B, essas equações de cima. Nessa aqui, né? FB mínimo, FB máximo, nós vamos ter, então, a tensão alternada, mostrada aqui na fórmula 835. A tensão média, então, lembra? Era a máxima mais a mínima dividido por 2. Aqui, então, a tensão média vai ser a máxima mais a mínima dividido por 2 sobre a área. Substituindo também, vamos ter aqui esse comportamento, mostrado aqui na figura 836. Então, temos a componente alternada e a componente mínima, né, da tensão alternada e tensão média de fadiga. E aqui retorna, né, nossos velhos conhecidos gráficos de fadiga, né? A linha de carga, linha de carregamento. Aqui temos, então, a tensão A e a tensão M. Nós temos o SA e o SM. Lembram? São as coordenadas da intersecção da linha de carga com a linha do método, né? No caso aqui, Goodman, tá? Então, são as coordenadas. Então, utilizando as fórmulas que a gente viu anteriormente, essas duas fórmulas aqui, a tensão alternada e a tensão média, a gente consegue se determinar que a carga mínima é zero, então digamos que flutue só de 0 a P máximo, que é o caso, né, de cargas repetidas, a gente vai, essa tensão alternada vai se simplificar a essa equação, e a tensão média vai se simplificar a essa equação. Ficam umas equações menores, né? Porque a gente só vai ter P agora, a gente não vai ter P mínimo e P máximo. A linha de carga constante, com a linha de carga constante, a gente vai ter tensão média como a tensão alternada, mais a tensão relativa à pré-carga. Isso para esse caso especial de carga repetida. Se nós pegarmos, então, essas equações aqui, tensão A, tensão M, né, colocarmos nas famosas equações da linha, né, de Goodman, Gerber, asma elíptico,
a gente vai obter as coordenadas de intersecção para Gerber, Goodman e asma elíptica. A gente vai ter todas as coordenadas. Beleza, que é os pontos aonde, né, a linha de carregamento toca Goodman, Gerber e asma elíptica. Lembram lá daquela que eles chamam, né, de painel lá do capítulo 6, onde tinha um painel para cada critério, com um monte de equações? O SA e o SM eram, então, as coordenadas da intersecção, né? Como? Então, o fator de segurança-fadiga, ele é o quê? É a tensão sobre a coordenada, por exemplo, a tensão alternada sobre o ponto de intersecção da alternada. Isso é o coeficiente de fadiga. Então, se a gente pegar essas equações aqui, né, DSA, por exemplo, e SN, e dividirmos pela tensão A e a tensão M, a gente vai obter os coeficientes de segurança para cada um dos métodos de fadiga. E é isso que foi feito aqui. Então, coeficiente de segurança para Goodman tem esse formato. Coeficiente de segurança para Gerber, esse formato. Coeficiente de segurança asma elíptico, esse formato. Que geralmente é o que a gente quer, né? A gente tem uma carga e a gente quer saber qual o coeficiente de segurança no caso de fadiga para isso aqui. Mas nunca temos que se esquecer, né, da famosa escoamento de primeiro ciclo, tá? Então a gente não pode esquecer de fazer essa verificação no escoamento de primeiro ciclo que está mostrado aqui nesse slide, que é a carga de prova mais a tensão alternada mais a tensão média. Isso aqui também. Então, além da... Primeiro, a gente tem que ver se vai falhar por escoamento. Geralmente falha por fadiga antes, né? Ou se não, a gente tem que verificar se falha por escoamento. Sempre tem que verificar os dois. Então, ainda, para terminar essa parte, a gente tem, por conveniência, né? Tensão alternada e tensão da pré-carga, né? Pode ser substituído em qualquer fator de fadiga das equações de segurança. Fazendo isso para os critérios de Goodman, da equação 8.45, ele substitui, então, esses valores aqui. Se não houver pré-carga, no caso, C igual a 1 e F igual a 0, Fi igual a 0, resulta, então, num NF0 igual a esse valor, né? Igual a essa equaçãozinha aqui. A pré-carga ela é benéfica para resistir à fadiga quando o NF sobre o NF0 é maior do que 1. Tá? Então, o que a gente faz? A gente substitui os valores de tensão alternada e a tensão da pré-carga em qualquer uma daquelas equações. Nesse caso, foi para Goodman, mas podia ser Gerber e asma elíptico. E a gente vai ter, então, um coeficiente de fadiga, tá? Já com esses valores substituídos. Então, se vocês verificarem as tensões, a fadiga anterior lá, né? Vocês vão ver que tem uma diferença na equação. Isso vai ser feita uma relação, né? O NF, fator de segurança, a fadiga, sobre o NF0, que é o quê? O NF0 é quando não tem pré-carga. Essa relação entre NF e NF0 sendo maior do que 1, tá? É para verificar se a pré-carga é benéfica ou não para resistir à fadiga. Tá? Se aquela pré-carga que foi aplicada, ela é boa, está ajudando ou está atrapalhando na resistência contra a fadiga. Tá? Então, essas é um estudo complementar. A gente, aqui já está bom. Né? Aqui é se tu quer verificar, então, por exemplo, se a pré-carga está te ajudando ou atrapalhando, tá? Nessa resistência à fadiga do material. Beleza, pessoal? É isso, então.
Aula que vem a gente faz esse exemplo e vai para a parte de junção aparafusada carregada sob cisalhamento. Ok? Isso aí.